Pessoal, vamos falar sobre concorrência, semana 3, dia 3. Então, a concorrência é a modalidade genérica destinada em regra para a transação de maior vulto, ok? Então, nós estamos contratando um fornecedor, nós vamos ter lá convite, tomada de preço, concorrência. Então, o valor ele vai aumentando, conforme o valor vai aumentando, vai mudando o quê? Vai mudando a modalidade, ok? Por isso que lá em convite nós vimos que o que puder ser feito em convite pode ser feito por tomada de preço, em todos os casos ou concorrência, ok? Agora a convite eu posso fazer convite, sendo enquadrado em convite eu posso utilizar tomada de preço, eu posso utilizar concorrência. Agora, se for tomada de preço, eu não posso utilizar o convite e posso usar concorrência. E no caso aqui do concorrência, em todos os casos eu posso usar concorrência somente, tá bom? Precedido de ampla publicidade, então é uma ampla publicidade tendo em vista os valores agora envolvidos, podendo ocorrer quaisquer interessados que preenchem as condições estabelecidas no instrumento convocatório. Então, quaisquer interessados. Como diz a lei, a concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados. Então veja, quando eu colocar lá, lembra lá de tomada de preço, tomada de preço, nós colocamos lá terceiro dia lá do cadastramento. Veja, aqui não tem terceiro dia, então por isso que às vezes o examinador ele vai colocar a definição e vai alterar aqui a modalidade para dizer se está certo ou errado. Então você vai ter que lembrar disso aqui para você matar a questão, você mata aí tranquilo, tá? Agora, quando ele colocar correto, ele vai estar assim: concorrência, modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação. Então tem o que? Uma qualificação preliminar. E essa qualificação preliminar, ao contrário de tomada de preço, ela faz parte do procedimento licitatório. Os limites aplicáveis também já está de acordo com o decreto 9412 de 2018, de junho. Para obras e serviços de engenharia acima de 3 milhões, está aqui, acima de 3.300.000, é obrigatório usar concorrência. E para compras e serviços que não sejam de engenharia, acima de 1.430.000, eu preciso usar também concorrência. O Eli Lopes Meireles vai falar alguns requisitos aí da concorrência. O primeiro é a universalidade, ou seja, a possibilidade da participação de quaisquer interessados na concorrência que preenche os requisitos, independente de registro cadastral. Então não preciso do requisito cadastral. Quem precisa de requisito cadastral é a tomada de preço. Aqui eu preciso ter aqui a habilitação, tenho que ter os documentos necessários para o cadastro, perfeito? Já vai ver quais são. Na administração que realiza qualquer órgão público, tá? Ampla publicidade. Então essa ampla publicidade, imagina, está falando de 3.300.000 aqui. Então relaciona-se com o princípio da universalidade. Significa a divulgação da abertura da concorrência. A administração poderá usar todos os meios de informações disponíveis por tantas quantas vezes julgar necessário, ok? Então não precisa ser só de uma vez só. Os prazos que nós temos aí envolvidos. Então quando nós envolvermos aí o tipo melhor técnica ou técnica e preço, ou ainda for de regime de empreitada integral,
que significa empreitada integral? O artigo 6º. Ele vai dizer que empreitada integral é quando você passa todo para a contratada, a obra como um todo, ele vai te entregar pronta, certo? Sob a responsabilidade inteira dela. Então o prazo até o recebimento das propostas será no mínimo o quê? 45 dias corridos. Lembrando que úteis nós temos somente os 5 dias úteis por enquanto lá do convite, perfeito? Então o prazo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será então da divulgação. Então divulguei aqui, eu vou contar quanto tempo? 45 dias para abrir a sessão pública aqui, ok? Concorrência, quando o contrato for celebrado, contemplar novamente regime de empreitada integral, como nós falamos, e quando ocorrer o que? Do tipo, da modalidade aí, tipo melhor técnica ou técnica em preço, 45 dias. Demais situações que não for regime de empreitada integral, que não estiver envolvendo melhor técnica ou técnica em preço, será aí o tempo de 30 dias, perfeito? Praticamente o que? A regra é regime para empreitada integral ou licitação modalidade concorrência do tipo melhor técnica e técnica em preço. Então concorrência, melhor técnica ou técnica e preço vai ser 45 dias. Nos demais aplica-se os 30. Contagem dos dias, como é que funciona? Eu excluo o dia do início e incluo o dia do vencimento. Como que funciona? Por exemplo, divulgação. A divulgação aconteceu aí no dia 10 de um mês qualquer. O prazo vai começar no dia 11. Vamos supor que sejam dias úteis 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos supor que aqui foi numa segunda-feira. Aqui então foi numa terça, aqui numa quarta, aqui numa quinta, aqui numa sexta, aqui num sábado, aqui num domingo, aqui numa segunda. Então veja aqui, a divulgação vai ser, eu estou colocando aqui um exemplo de dias úteis, 5 dias úteis, no exemplo lá do convite, tá? Então você publicou no dia segunda-feira, começa a contar isso aqui? Não, exclui o dia do primeiro dia. Então 1, 2, 3, 4, aí inclui o dia do fim. Só que dia do fim, este não entra, nem esse não entra. Não entra, não entra. E aqui entra? Aqui entra. 5. Ok? E aqui não. Então, eu tenho um dia útil, 2, 3, 4 e caiu no quinto dia útil lá. Então, veja, divulguei no dia do começo, eu não incluí no prazo. Dia do fim, eu incluí no prazo. Então, é isso que está dizendo aí. Habilitação preliminar, então vai ser o que? Verificado alguns documentos, então alguns itens de habilitação exigidos pela lei. Vai ter que ter a habilitação jurídica, que é a aptidão de efetiva de exercer os direitos e contrair obrigações. Vai ter a regularidade fiscal e trabalhista, para ver se está em dia aí com o fisco. Qualificação técnica, para verificar se os profissionais, se ele tem os profissionais que precisa aí como requisito indispensável para a execução de uma obra, por exemplo. E a qualificação econômica financeira, para ver se você tem capacidade de satisfazer os encargos econômicos decorrentes do contrato. Então uma empresa vai receber um contrato grande vulto e não vai ter perna depois para executar, ok? E também tem lá o que nós estamos previsto lá no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, que é o que? Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos e qualquer trabalho de menores de 16 anos.
exceto na condição de aprendiz a partir dos 14. Então ele vai ter que te dar o que? Isso aqui é uma declaração de que ele não emprega esse público que é proibido por lei. Ok? Julgamento. Então o julgamento ocorre por uma comissão. Julgamento dos qualificativos dos interessados vai ser por uma comissão, pelo menos 3 servidores, 3 membros, sendo 2 eles têm que ser o que? Dos quadros permanentes do órgão, sendo 2 do quadro permanente do outro, o último não precisa, podendo ser estranho aí a administração listante. A comissão é o órgão julgador, então por isso nenhuma autoridade pode substituí-la. Então o órgão julgador é a comissão, perfeito? Ela pode ser uma comissão permanente ou especial. Permanente ela é mais perene, normalmente ela tem mais tempo, aí, por exemplo, duração de 1 ano. As especiais é para fazer uma comissão pontual, aí, para uma licitação pontual. O TCU vem falando sobre uma coisa interessante, que um decreto aqui, que é o decreto lá do pregão, ele diz que vincula apenas o Poder Executivo Federal, não havendo amparo legal para sua imposição ao Poder Judiciário. Por que eu estou trazendo isso? Que nós temos lá o decreto 9412 que alterou os limites da lei, só para ficar esperto aí. Apesar de que no 9412 tem um amparo legal, que é o artigo 120 da própria lei, que diz que o Poder Executivo, o chefe do Executivo Federal, poderá atualizar os valores. Perfeito? Então pronto. Alienação de bens móveis avaliados superior a 1.400.000, ou seja, superior ao limite da tomada de preço, eu vou fazer o que? Uma alienação e vou utilizar o que? A modalidade. Qual modalidade? Estamos falando de concorrência, então vai ser concorrência. O leilão é uma modalidade de alienação de bens móveis, mas caso o valor ultrapasse então aí o valor de tomada de preços, segundo o artigo 17 aí, parágrafo 6º, deverá utilizar-se aí então a concorrência. Perfeito? Casos aí que alienação podem ser utilizados a modalidade de concorrência. Então, para alienação de bens imóveis, quando alienação de bens imóveis, quando eles forem derivados aí de 2 situações, quando ocorrer de procedimentos judiciais ou nos casos em dação em pagamento, ok? Dação em pagamento é aquilo que um contribuinte está dando em troca do abatimento dos impostos que ele está devendo. Então pode ocorrer recebimento de imóveis para quitar tributos, somente imóveis, ok? O resto é tudo em espécie, tudo em dinheiro. Então nesse caso, quando for no caso de procedimentos judiciais ou em dação em pagamento, alienações, então modalidade pode ocorrer quando? Concorrência ou leilão. Quando ocorrer o que? Dação em pagamento ou for de procedimentos judiciais. Ok? Então aqui eu posso utilizar também então concorrência nesses casos aqui, ou então leilão. Requisitos a ser observados aí na alienação dos bens imóveis nós já falamos, mas vamos repetir. Avaliação prévia dos bens alienados, então tem que ter avaliação sempre. Eu tenho que ter a comprovação da necessidade da utilidade da alienação e adoção do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Perfeito? Então é isso que eu tenho que pensar. Concorrência ela é obrigatória, então, obrigatória, não posso dispensá-la. Então, quanto que ela é obrigatória nas concessões de direito real de uso? Previsto no artigo 23, parágrafo 3º da lei. E a concessão de serviços públicos, previsto na lei 8987,
e também lá no artigo 175 da Constituição Federal, que ele vai dizer todas as concessões e permissões, todas deverão ser feitas obrigatoriamente por licitação na modalidade de concorrência, perfeito? Nas licitações internacionais, eu uso também quem? A concorrência, mas essa aqui também não é irrestrita, pois o legislador facultou a utilização da tomada de preço ou convite. Tomada de preço eu vou utilizar quando eu tenha uma listagem dos fornecedores cadastrados no meu órgão, e eu vou utilizar o convite quando não for possível, quando não ocorrer, quando não existir o que? Fornecedores no país. Nem fornecedores, é um fornecedor, bastando um, não tendo um sequer não pode. Então, ó, as licitações internacionais serão admitidas tomadas de preço quando o órgão ou a entidade dispuser de um cadastro. Então tem que ter um cadastro internacional de fornecedores. Aí eu utilizo tomada de preço, e o convite quando não houver fornecedor do bem ou do serviço no país. Realça que todos os casos devem ser observados os respectivos limites do valor, certo? Quais são os limites? É os 176 mil e 1.430.000, ok? Que até aqui convite, daqui até aqui tomada de preço. Perfeito? Então, continuando, concorrência obrigatória, quando nós formos registrar preço, e podemos utilizar também o pregão. O que é o registro de preço? Como se fosse um cadastro reserva, para ficar bem simples, bem rápido aí. Quando você faz o seu edital, tem lá vagas e cadastro reserva, certo? Entra o pessoal e fica cadastro reserva. Aqui como se fosse, porque o registro seria o que? Um cadastro reserva de fornecedores, que a partir do momento que eu tenho 1 ano de duração desse cadastro reserva, e o vencedor eu vou poder contratar sempre quando eu precisar utilizar durante esse 1 ano, quem vai ser o fornecedor? O que tiver aqui nesse cadastro reserva, quem for o primeiro colocado, beleza? Em linhas gerais seria isso. E no caso de empreitada integral, eu também vou utilizar a concorrência. Então, quando é contratado o empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas da obra. Então, quando se contrata aí um empreendimento integral, sob a inteira responsabilidade da contratada até a entrega ao contratante, perfeito? Então, esses casos aí. A Lei 8666 diz lá no artigo 114 que admite a pré-qualificação. Então, pode ocorrer uma não é habilitação, pré-qualificação de licitantes em concorrência, especificamente quando o objeto recomenda a análise mais detida da qualificação técnica dos interessados, ok? Então, dependendo da situação aí, eu posso exigir então uma outra etapa, que é a pré-qualificação. Tranquilo, meu povo? Seria isso, vamos para as questões.